Não é só o corpo que se forma durante a gravidez. A personalidade, a inteligência e os traumas também estão em gestação. E tudo o que você passou, desde a gestação até os 8 anos de idade, afetam a sua vida até os dias de hoje. Mas antes de continuar, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar todas as nossas novidades. E falar da gestação é um tema bastante profundo, porque exige um diálogo, né? Uma volta, né? Ou seja, revisitar a mãe, conversar com o pai, conversar com os tios, com os avós, com os irmãos. Então, uma gestação perfeita, amorosa, com tranquilidade. E aí eu cito o meu próprio exemplo, em que ambiente eu fui concebido, em que ambiente eu vivi meus primeiros anos, né? E isso foi um diálogo profundo que eu tive com a minha mãe. Eu estou falando que a minha mãe partiu, né, aos 48 anos, mas eu tive a oportunidade, ainda em vida, poder ter esse diálogo íntimo. E tu sabes que o diálogo íntimo, pessoal, principalmente nós que somos italianos na nossa região, é um diálogo bastante, às vezes, difícil, estranho. Você falar de intimidades, né? Como é que foi a relação sexual do pai, da mãe, como é que era o ambiente que viviam, como é que era a situação financeira daquele momento. E toda essa história, toda essa cena ficou impregnada no meu subconsciente e inconsciente, numa gestação. Claro que tudo está perdoado, tudo está resolvido no diálogo, mas naquele ambiente antigo, onde você tinha dificuldades financeiras, você estava num ambiente onde estava nascendo o terceiro filho, era eu, né? E um desejo da mãe era pelo menos que viesse uma filha, nascesse uma menina. E esse diálogo todo eu tive a oportunidade de resgatar em vida. E conversar isso com a mãe de uma forma muito profunda, muito amorosa, muito respeitosa e com total perdão. Então esse ambiente onde eu tive esse diálogo, essa liberdade, essa conversa que poucos da minha idade têm, é uma dificuldade. Isso influencia diretamente em todas as nossas memórias, em todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente vai levando para a vida, né? Eu tive a oportunidade de entender isso e aquilo que mais mexia comigo eram sentimentos, era a questão de autoestima, envolvia a questão de prosperidade, envolvia a questão de um relacionamento e de um relacionamento não legal naquele momento, onde tinha umas dificuldades financeiras. E toda essa influência lá, desde a concepção até o nosso nascimento, vem de uma forma inconsciente, alojado em nós, de uma forma muito profunda. E através da nossa vivência, do nosso nascimento, a gente vai nascendo, a gente se torna adultos, né? Vamos crescendo e estas memórias todas, elas estão em nós. E quando elas não são entendidas e quando elas não são curadas, pelo menos, elas permanecem alojadas aí. E aí existe uma dificuldade que nós temos hoje de compreender. Por que alguém quebra uma vez, duas, três, o outro está no terceiro, quarto, quinto casamento. Ou outras pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem namorar. Outros não conseguem arrumar emprego, eles pulam de emprego para o outro. E aí tem todo um processo que influencia exatamente uma bela gravidez, amorosa, num ambiente, claro que antigamente não era tão simples. Mas eu creio que entender tudo isso, né? Estar ligado a esse momento da sua infância, entender, curar, e isso nos leva para uma vida mais tranquila, mais saudável. Para quem está nesse momento ouvindo, claro que tem a oportunidade de ter um relacionamento saudável, a importância também da mãe, né, ter uma gravidez saudável, num ambiente legal, num ambiente bom, com muito amor, com música, terapia, num outro ambiente, né? Então influencia diretamente, sim. Não, é um processo duro. Eu creio que cada um de nós temos um nascimento individual. Foi um momento, um local, né, em alguma parte desse plano Terra. Nós nascemos um dia. E cada um teve o seu nascimento muito individual. Por isso, mesmo sendo 6 irmãos, cada um tem uma característica, uma personalidade diferente, nos ambientes diferentes. Então eu acredito piamente que quando você revisita, né, busca esse entendimento, para mim foi muito duro. Eu hoje estou chegando aos 60 anos e eu fui entender de uma forma muito mais
amorosa, mais tranquila, mais serena, aos 54 anos. Então, acredito que cada indivíduo tem o seu nascimento, tem a sua formação e tem as suas crenças, suas dificuldades. Para mim foi muito duro, porque eu busquei dentro de mim situações de ordem financeira, situações de ordem de relacionamento, situações que o relacionamento, quando eu falo comigo mesmo, o relacionamento comigo mesmo. Eu me entender, eu me autoaceitar, né, como um ser humano íntegro, né, uma semelhança e uma criação de Deus. Esse fator ele é muito duro para quem realmente passa um período da sua vida e não quer olhar isso, ou não quer visitar esses momentos. Eu acho de suma importância. Para mim foi muito duro, mas hoje estou aqui apto a poder compartilhar e falar sobre esse tema. Eu tenho uma história que eu conto na passagem, eu dou nomes, né? São pseudônimos, né? Que a gente não externa o nome das pessoas, né? Mas eu tive numa situação de que uma situação de uma moça próximo do casamento, estava noiva, ela era investidora, ou seja, que tinha o poder financeiro em mãos, construiu uma bela casa nova, né? Um casamento perfeito, e poucos dias antes do casamento, simplesmente ela chegou em casa, nessa casa nova, e as chaves não estavam abrindo as portas. Ela percebeu que algo tinha acontecido, era muito estranho. E ligou para o namorado e ele disse, não, a partir de hoje eu troquei as chaves e nosso relacionamento acabou. E toda a casa já estava em nome dessa pessoa, do namorado que seria o futuro esposo. Então ela sentiu que nem fosse um golpe duro. E baseado nesse exemplo, nessa história, volta ao nascimento, volta lá na questão do relacionamento entre o pai e a mãe, onde a questão de abandono, onde os pais abandonaram desde a infância essa menina. E o foco só foi material. Então, vamos dizer assim, o foco material, a pujança, muito dinheiro, mas as questões de relacionamento se repetiam. Então, aí está toda essa conexão ligada a uma boa gravidez, um relacionamento entre os pais. Esses traumas, essas influências, elas se repetem, automaticamente elas vão emergindo, elas vão surgindo na vida da gente. Influenciadas exatamente uma gravidez, mais ou menos, amorosa, não tão amorosa. Então eu acredito piamente. A minha própria história, né, em alguns momentos, eu volto a essa história do nascimento, porque eu nasci num ambiente de muita escassez e muitas dificuldades, onde o meu pai tinha recém quebrado uma empresa e as dificuldades estavam aparentes. Aí nasce mais um filho, aí nasce o Nereu. E tem um detalhe importante, que era para ter nascido uma menina, pelo menos, né, diz a mãe, se tivesse nascido uma menina, que era um desejo, aí nasce um menino. Então esse processo, claro que hoje, depois de muitos anos de pesquisa comigo mesmo, eu fui entendendo, a gente foi perdoando, não existe mais julgamento, não tem crítica, não tem condenação nenhuma. Existe aí uma cura, um processo de cura. Mas eu volto a falar que a questão do parto e a gravidez saudável, com aceitação, com amor, tem uma influência muito poderosa para gerações. É importante nesse processo que a pessoa não busque... Eu não gosto muito da palavra ajuda, né? Eu gosto da palavra apoio. Apoio é um processo de igualdade, onde você quer meu apoio? Então, quando você busca apoio, você tem uma igualdade aí. Quando eu busco ajuda, ajuda é não humildade, uma falsa humildade. Então, acredito que a primeira coisa que você tem que buscar, nesse processo de traumas e sabendo, né, porque é difícil você estar lá instigando o seu nascimento. Tem gente que não conhece os pais, são diversos problemas, né, da sociedade. Outros que nasceram num sistema não desejado, outros abandono. São diversas, é um tema muito profundo. Mas eu acredito que a gente tem que buscar apoio. Hoje nós temos muitos meios de poder buscar esse apoio, não ajuda. Mas o apoio com amor é muito importante, buscar o entendimento. Eu sempre digo, depois que os seres nascem, aí tem todo um processo de influência, e os primeiros 8, 10 anos são poderosos, né? No processo de influenciar o nosso inconsciente. Essas memórias, elas cristalizam, permanece aí todas as memórias, tudo aquilo que você já
visualizou desde o seu nascimento, daquilo que você ouviu desde o seu nascimento, tudo aquilo que os teus sentidos absorveram, e eles estão aí alojados, estão quietos, eles estão aí de uma forma que eu digo, de um sono profundo. Em algum momento, você, depois dos 10, 15, 20, 30 anos, esse processo ele se manifesta, ou num casamento, ou numa falência de uma empresa, ou numa questão de você trocar de emprego de uma forma frequente, ou ainda não ter encontrado o seu dom natural. Então o processo está todo ali. Eu sou muito feliz por ter a oportunidade de me permitir buscar esse entendimento, pesquisar o próprio Nereu, né? Eu sou o próprio cobaia que eu falo, né? Eu sou o próprio investigado nesse processo, aonde eu fui buscando em cada não aceitação, em cada julgamento, em cada crítica, em cada momento lá na minha infância, até de bullying e outras coisas mais, foi aonde eu me encontrei. Então, eu sempre digo, busque apoio. Em algum lugar desse plano Terra, você sempre terá apoio de alguém. De um pai, de uma mãe, de um tio, de um professor, de um terapeuta, de um psicólogo, enfim. O importante é saber que você, em algum momento, você não está gostando daquilo. Alguns cenários que se apresentam na sua vida, eles são extremamente negativos. E aí você percebe que tem que mudar algo, mas mesmo assim a gente não consegue mudar, porque algo está lá alojado. Então buscar esse entendimento é de suma importância para uma vida de felicidade, de harmonia e de plenitude. A palavra é autoconhecimento. Não é que eu sempre falo que autoconhecimento é bem diferente de conhecimento ou de motivação, né? A automotivação de motivação. Então você tem que buscar sempre esse auto, é intrapessoal, é nada fora da gente, tudo está dentro. Eu gosto muito de falar que depois da transformação, quando você investiga todo esse campo de energia do seu passado, do seu nascimento lá, desde a concepção, e você entendeu, buscou apoio, entendeu todo o processo, eu sempre falo para as pessoas em quanto tempo você consegue ficar em silêncio. Na sua casa, no seu quarto, em algum espaço onde que você consiga ficar 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O quanto do silêncio te incomoda ou te traz paz? A transformação vem exatamente nessa analogia que eu faço. Se o silêncio, você não consegue estar em silêncio, você tem que arrumar alguma coisa que não está legal em você. Então eu, por exemplo, sou um apaixonado hoje pelo silêncio.